Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo com Gestão. Hoje vamos falar sobre um tema que muitas empresas só percebem a importância quando a emergência aconteceu. Você sabe o que fazer quando o incidente ultrapassa da capacidade de resposta de uma única empresa ou organização? Bom, hoje vamos falar num tema muito importante com uma pessoa de grande relevância dentro aqui da cidade de Ponta Grossa. Hoje estamos recebendo o Tenente Coronel André Lopes. Muito obrigado pela sua presença, e vamos começar com um papo com gestão. André, quem é o André fora da farda? Antes da farda, quem é o André? Então, hoje a gente vai falar um pouco de segurança, e é um tema que eu gosto muito, falar em gestão. O André Lopes é pontagrossense, nasci aqui na região do interior de Ponta Grossa, chamada Itaiacoca, lá no interior. Me criei no Jardim Paraíso, uma vila lá próximo, lá na saída lá para o Alagado e tudo mais, né, para o Buraco do Padre. Me criei numa vila com 7 irmãos, né, e ao longo da minha infância praticamente eu sonhei em ser bombeiro, mas a profissão, né, acabou surgindo na minha vida em um certo momento. Meu sonho era ser engenheiro químico e ao longo do meu tempo fiz técnico em alimentos Cefet, tentei vestibular para engenharia química. Aí o meu vizinho, que era bombeiro, me convidou para entrar no bombeiro. "Ah, você quer ser bombeiro?" Aí até brinco com ele que na época eu falava assim: "Cara, como que eu vou ser bombeiro? Não sei nadar direito, tenho medo da altura, alergia à fumaça e não posso ver sangue, né? Tudo para não ser Tudo para não bombeiro. dar certo." É até engraçado, mas é verdade. Ele falou: "Não, mas André, vamos conhecer, né, a profissão." Fiz o concurso, obviamente que é uma profissão muito nobre, né, e me apaixonei pela profissão e 30 anos de corpo de bombeiros, né. Comecei como soldado na corporação aqui em Ponta Grossa mesmo, fiz o concurso para oficial, que é a academia do Guatupê na época, fiz a formação e passei por todos os postos aí ao longo da carreira, né, aqui dentro de Ponta Grossa mesmo. Então hoje estou respondendo o comando do 2º Batalhão, patente de Entendi. tenente-coronel, e com muito a aprender ainda, é claro, né, sempre me especializei muito na minha profissão. Estamos aí, né, cuidando hoje da cidade de Ponta Grossa. E voltado para química também, que era o seu Voltado sonho. para a química. E depois da formação minha na academia do Corpo de Bombeiros, a gente deve fazer um curso de 3º grau, né, o 3º grau da academia, e eu fiz química também, né, na sequência, Ah, né, que pela legal. UPGM, formei em química, licenciado e bacharel em química. Busquei uma especialização dentro do Corpo de Bombeiros, que é emergências com produtos químicos, emergências com produtos perigosos. A minha carreira toda bombeiro foi nesse, digamos assim, nessa especialidade, né. O Corpo de Bombeiros tem várias áreas, né. Temos salvamento vertical, resgate veicular, e eu, como o leque é muito grande, a gente acaba se especializando numa área, né. Foi o que aconteceu comigo, né, eu busquei essa área, e é uma área que eu gosto demais, eu sempre estudo, né, fiz vários cursos na área também, que BRN, que é atendimento com químicos, biológicos, radiológicos, nucleares. Fizemos curso de emergências químicas ambientais, fiz uma pós também. E ao longo da minha carreira sempre estou estudando esse tema, que está diretamente ligado à gestão, né, dentro das indústrias, que é muito Sim, comum. sim. É uma área que eu gosto demais, então estamos aqui para passar um pouco desse E conhecimento. toda essa especialização sua foi dentro do estado do Paraná ou chegou a ir para outros estados também para Fiz também no outro especializar? estado, fiz em São Paulo, fiz em Ah, legal. Brasília um curso com o pessoal dos Estados Unidos também, né, teve os americanos vieram dar um curso aqui BRN na época, né, então, para a Copa do Mundo, que foi no Brasil. Então, alguns cursos fiz fora também, e essa especialização dentro do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, ao longo do tempo foi se aperfeiçoando. Hoje temos mais oficiais com cursos de produtos perigosos. É uma área que exige bastante conhecimento técnico, né, uma emergência diferente de outras. Então, uma área que ainda a gente continua. O Corpo de Bombeiros do Paraná hoje tem, dentro da sua disciplina de formação, na minha época eu entrei como soldado, nem debatia esse tema especificamente, né? Falava em Nossa. salvamento terrestre e incluía entendimento por emergências químicas, produtos perigosos. Então, ao longo da minha carreira, assim como outros oficiais, nós buscamos aperfeiçoar essa resposta nessa disciplina natureza da ocorrência, né? Ah, legal. Interessante, muito interessante. E ao longo da sua carreira, qual foi o seu maior aprendizado dentro da corporação que você aprendeu Uhum. a ser bombeiro e ser como um bombeiro, que você trouxe para sua vida pessoal? Um dos aprendizados. Um dos Com certeza tem aprendizados. vários, mas o que mais marcou sua Então, vida, um assim? aprendizado interessante da carreira nossa, como a gente trabalha com um momento de resposta intenso, né, é natural se pensar em bombeiro, polícia, órgãos de segurança, principalmente o corpo de bombeiros, nós temos um tempo de resposta que tem que ser eficiente, né. E Certo? quando a gente chega numa ocorrência, independente da natureza, você tem que ter uma certa tranquilidade, né. Eu sempre falo assim, o costume que a gente tem de avaliar um cenário com a nossa passividade ou com a tranquilidade,
com equilíbrio, tudo isso torna você também um profissional, um pai, um esposo, colega. Você acaba avaliando cenários assim de conflitos mesmo. No dia a Uhum. dia você acaba adquirindo essa habilidade, né? Porque o caos está estendido. E no caos, se você não tiver a tranquilidade necessária, que você, ao longo da tua carreira, vai amadurecendo, você vai se aperfeiçoando, você tem um pânico geral com todos. Você chega com uma guarnição, desde o soldado que faz um combate principal lá, até o chefe da prontidão. Todos têm que ter uma certa tranquilidade para tomar decisão rápida. E essa tranquilidade, essa forma de você estar mais equilibrado para tomar a decisão na hora da resposta, se você colocar isso na tua vida pessoal, por incrível que pareça, é um ingrediente importante, porque todo mundo vive um caos, assim, uma Sim. discussão na família, um problema com o filho, ou é mesmo no dia a dia mesmo, né? A gente percebe que isso faz a diferença. Então, essa tranquilidade que a gente adquire com uma profissão pode fazer diferença no dia a dia. E isso dentro da corporação é treinável. É treinado. É. Treinado tanto durante a formação, quanto nas ocorrências que nós mesmos damos atendimento. Então, é natural, qualquer empresa, nós temos profissionais mais veteranos, mais antigos, que ao longo do tempo vão adquirindo essa habilidade. Eu falo que tem conhecimento que você adquire, habilidade você desenvolve, mas essa habilidade você tem que aprender com os erros também. Então, nós sempre buscamos ter aquela tranquilidade. Claro que toda ocorrência é diferente, não tem como você dizer que existe um protocolo para todas as ocorrências. Né. Existe um protocolo padrão, digamos, digamos uma raiz principal, né? Uhum. Um padrão de atendimento, mas você tem que ter o quê? Tranquilidade para tomar a decisão. E essa tranquilidade você adquire com o tempo. Então é natural isso. Ah, legal. Bom, agora olhando para a cidade de Ponta Grossa, uma cidade que está crescendo muito, muito. Muitas empresas, muitas indústrias novas, mas muitas empresas já da cidade, familiares, empresas grandes. Você é uma das pessoas responsáveis ao plano de auxílio mútuo, o PAN, né. Então, para quem nunca ouviu falar desse assunto, o que é o PAN? Qual a sua importância hoje, na cidade de Ponta Grossa, mas em qualquer outra cidade? Qual a Sim. importância do PAN com o corpo de bombeiro e com a sociedade? Então, o PAN é uma ferramenta de integração cujo qual, ao longo da minha carreira, eu sempre gostei demais. Aprendi isso com um oficial na época, eu era da aspirante, né? Capitão Fábio Mariano, na região ali de Araucária, eu estagiei com ele, e já havia esse projeto do PAN, Plano de Auxílio Mútuo, a gente vai explicar na sequência, e desde essa época de aspirante como tenente, eu gostei dessa ferramenta, achei interessante, até porque acaba incluindo a gestão dentro das empresas com produtos químicos, que sempre foi minha área de estudo, né? Produtos perigosos, substâncias químicas. E se nós falarmos de PAN, talvez as pessoas possam se lembrar do PAN de Cubatão. Cubatão é uma realidade em São Paulo, né? Aham, Uma realidade muito complicada, várias sim. vilas em volta daquelas empresas. E foi elaborado um plano de auxílio mútuo com as empresas. Depois da grande tragédia, para falar, a Vila Socol, houve uma explosão, um vazamento de combustível embaixo de uma. Havia uma favela sobre aquela tubulação de combustíveis. As palafitas, Gasolina, né. exatamente, gasolina. Houve um vazamento, uma grande explosão. Segundo estatística, morreram mais de 100 pessoas. Uns dizem que foi um número bem maior, porque foram todos carbonizados. Então, foi uma resposta onde as empresas não conseguiram integrar todos os órgãos de segurança adequadamente. Ali houve vários erros na hora da resposta. O pior erro foi a questão de não ter conhecimento daquela quantidade de pessoas, ou seja, um plano de contingência adequado com todos os órgãos de segurança, não havia um tempo-resposta com todos os órgãos, as pessoas não tinham conhecimento do risco que havia naquela região, nem o corpo de bombeiros, nem outros órgãos ambientais, Muito bem nas indústrias, muito né. menos indústrias. Então, o plano do auxílio mútuo ele surgiu com essa necessidade. O Brasil é assim, né? É uma tragédia para você executar um plano. E dentro de Ponta Grossa, nós trouxemos esse plano em 2019. Eu era capitão ainda, iniciamos o PAN em Ponta Grossa, a Nayara Fertilizantes, com 5 empresas. Reunimos empresas, apresentamos essa ferramenta, onde é uma integração contínua das empresas, para a gente aperfeiçoar ao longo dos anos, né? Porque basicamente o que acontece? As empresas todas têm brigadistas, a nossa norma existe, naturalmente, então a empresa tem que ter uma equipe de brigadistas para dar a primeira resposta. Uhum. E se você pensar bem, quem é responsável pelo primeiro combate é a empresa.
Então, o Tec Segurança, o Segurança, tem toda a gestão de resposta, inclusive. Tem lá o plano de emergência. E o Corpo de Bombeiros é acionado na sequência. Então, nós temos que saber efetivamente quais são as empresas com maior risco. E temos que estar integrado com essas empresas. A ferramenta é para isso. Tá? E aí, indo nessa linha que você trouxe, né? As empresas precisam e devem ter brigadistas. Olhando para a realidade nacional, mas vamos falar olhando aqui para nossa região, Ponta Grossa e região. Você acha que as empresas não devem confiar apenas nos seus recursos próprios para uma emergência de grande porte, e sim contar com o corpo de bombeiro? Tem essa troca de informações, essa parceria entre a indústria e a corporação? Essa parceria, essa troca, ela deve ser aperfeiçoada sempre, né? Deve existir, porque a empresa no plano de emergência, provavelmente, ela deve ter lá o plano de emergência e estacionamento dos órgãos de segurança, que é o Corpo de Bombeiros, né? Na hora Perfeito. que você tem um princípio de incêndio, obviamente que o brigadista de plantão vai efetuar o combate na medida do possível, caso ele tenha condições, esteja equipado e possa conter aquele princípio de incêndio, e paralelamente a isso, aciona o Corpo de Bombeiros. E, obviamente, que o nosso tempo-resposta, dependendo da localização da empresa, oscila entre 8 e 15 minutos dentro de Ponta Grossa. Isso considerando pior situação, pior cenário, chuva, congestionamento, horário, uma série de coisas, né? Mas digamos que seja 8 minutos. Uhum. Nós costumamos falar que a primeira resposta, esse tempo de ouro que o brigadista executa o atendimento, seja um acidente de trabalho com a vítima, ou seja um princípio de incêndio, ou um desabamento, vítima em um espaço confinado, qualquer cenário que você possa imaginar, os brigadistas, muito bem treinados, conseguem dar a primeira resposta. Perfeito. Obviamente que, independente se vai resolver ou não, aciona o Corpo de Bombeiros. Não há problema nenhum. Liga o 93, não deixa de acionar, porque mesmo durante o trajeto foi solucionado. Pode acontecer. A nossa presença vai da mesma forma. A gente vai lá não para investigar, nem fazer perícia, mas para confirmar, chegar lá, realmente averiguar a situação. É muito comum, né? Não tem problema nenhum. O Corpo de Bombeiros vai até o local, pelo menos fizeram o acionamento adequadamente. Então, não espera achar que vai resolver para acionar o Corpo de Bombeiros. Deu o princípio de incêndio, começa o combate, aciona o 93. Aí você já tem um tempo-resposta adequado para o nosso Corpo de Bombeiros, nossas viaturas chegar no local e continuar o combate, o atendimento, receber o atendimento em conjunto com os brigadistas, técnico de segurança. Nós avaliamos o cenário e iniciamos o combate ou atendimento efetivo. E isso está dentro do PAN também. Dentro do PAN, isso que você falou é muito importante. Então, as empresas naturalmente não participam do PAN, elas têm esse fluxograma, provavelmente, porque o Corpo de Bombeiros exige um plano de emergência, você tem que apresentar uma planta de risco, tudo mais. Então, é importante. Só que quando a gente tem no PAN, a gente se reúne uma vez por mês com as empresas, e aí nós temos as nossas equipes que vão para o local conhecer esses riscos. Então, é importante. Outras empresas, então, esse plano de auxílio mútuo é um network, na verdade. É um network de gestão de segurança. Eu falo assim que o PAN é um Interessante. network, não é efetivamente, assim, não é o treinamento que é dado no dia que vai fazer grande diferença para as indústrias que participam. Imagina você colocar todo mês 2 técnicos de segurança ou 2 profissionais que são designados lá, colaboradores da empresa, participar de uma reunião onde estão reunidos 25 empresas, 27. Todas as maiores empresas de Ponta Grossa participam do PAN. Então, é um network. A empresa lá, digamos, Anfitria Arauco, recebe nós, mês passado recebeu lá o Corpo de Bombeiros, a Unex também. O que acontece? Eles apresentam quais são os seus riscos, como que se faz a gestão de risco. Já houve reuniões em que a sugestão da gestão de risco de uma empresa virou exemplo a outra. Então, copiaram o modelo. É um network muito bacana, no sentido de que as empresas têm uma gestão de risco que adotam lá para espaço confinado, cujo qual outra empresa, mesmo tendo uma NR adequada para isso, Uhum. adotou, achou interessante. Vamos trocar experiência. E o Corpo de Bombeiros está ali para intermediar isso. Defesa Civil, SAMU. É muito importante esse aspecto. Eu vou voltar nesse ponto, mas você trouxe a Defesa Civil. Uhum. Em que momento que a gente pode acionar, ou se fica somente com a corporação que aciona a Defesa Civil, quando existe uma emergência que ultrapassa a capacidade tanto da empresa, da indústria que está sendo penalizada com essa Sim. emergência, e o Corpo de Bombeiro precisa desse auxílio da Defesa Civil. Como que é feita essa troca de bate-papo com eles? Olha, as empresas participam do grupo do PAN. Olha que interessante. Quem participa do PAN tem um WhatsApp de emergência.
É muito bacana. Tá lá Interessante. o PAN. Todos temos um grupo do WhatsApp que o objetivo desse grupo do WhatsApp não é para dar bom dia e mandar reportagem do Timão lá, do Corinthians, que vale a pena. Enfim, não é para trocar orações e tudo mais, né? É um grupo técnico para marcar reunião, cronograma e pode, inclusive, acionar para uma emergência. Já aconteceu, fomos acionados pelo grupo do Pelo grupo. WhatsApp do Cobom, né? O Cobom tem acesso, o nosso Cobom, o nosso rádio operador, que a gente chama, que está de plantão nesse momento, está no grupo do comitê ali do PAN, que é muito interessante. Então, ele pode, se o técnico de segurança, só estamos com o princípio de incêndio na empresa tal. Liga o 93 e está ali, todo mundo está ciente. As empresas, é claro, tem empresas que gostam de preservar, às vezes só de 93 não quer compartilhar, né, o princípio de incêndio e tudo mais, mas numa efetividade está ali. E nesse grupo está a Defesa Civil também. Mesmo que não Sim. esteja do PAN, ligou para o Corpo de Bombeiros, qual é a atitude que nós tomamos? Nós acionamos todos os órgãos. Nós temos um grupo lá, obviamente, já compartilhamos, hoje em dia, obviamente, com o WhatsApp fica muito mais fácil, né? Uhum. Hoje a comunicação é bem mais rápida. E a gente, importante, está a Defesa Civil presente, porque pode ter um vazamento da substância, pode agir um córrego, enfim. Sempre avisamos outros órgãos também, Polícia Civil, né, própria Polícia Militar, Polícia Científica, em caso, Deus o livre, aconteça uma situação de óbito, né, com acidente de trabalho, enfim, todos os órgãos são acionados pelo Corpo de Bombeiros também. Entendi. Agora indo mais fundo no PAN. Isso com certeza vai ser muito útil pra qualquer indústria, mas principalmente aqui na região que nosso pessoal está escutando bastante. Hoje, vamos falar que eu estou instalando uma empresa nova aqui em Ponta Grossa. Como que eu faço para adentrar nesse grupo do PAN? A respeitar todas as regras e estar Certo. dentro e estar dentro desse grupo para estar coberto com o corpo de bombeiro. É simples, hoje qualquer empresa pode aderir ao PAN, não há efetivamente a exigência da empresa estar com o certificado de vistoria. Inclusive, até o PAN serve para isso. A empresa está com dificuldade de se regularizar com o corpo de bombeiros, e de pequeno e médio porte, acho que as grandes multinacionais não têm essa dificuldade, porque, obviamente, tem alguns critérios mais exigentes para as empresas, obviamente. Mas uma Uhum. empresa de pequeno porte, digamos, ela pode se entrar no PAN e não precisa efetivamente estar adequado ao bombeiro. A gente vai ajudar também. Ó, quero entrar no PAN, mas não estou regularizado. O Corpo de Bombeiros está aberto para fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta. E qualquer empresa, seja da logística, inclusive tem supermercado, está participando do PAN também, né? Qual que é o custo-benefício? Eu falo assim para as empresas que estão participando. Era a minha É, próxima pergunta. não, eu já imaginei que é isso, né? Porque eu vendo muito produto do PAN, eu falo para as empresas, qual que é o custo-benefício? O teu gasto, o gasto da empresa, é liberar um colaborador uma vez por mês, no período da manhã, digamos, que vai participar dessa reunião, que tem um cronograma já onde será a reunião todos os meses, em qual empresa, o horário. Obviamente que tem que ser isso com antecedência, que cada empresa tem uma política de liberação lá para adentrar colaboradores, tem toda aquela política de segurança que as empresas adotam. Então, libera aqueles 2 colaboradores ou 3 colaboradores participar dessa reunião. O técnico de segurança, o dia de segurança. Quando tem a reunião na empresa, vai gastar com coffee break, Sim. esse é o custo dele, é o deslocamento. O que ele ganha com isso? Está num grupo seleto, onde tem técnico de segurança, gestor de segurança, com o Corpo de Bombeiros supervisionando, com a Defesa Civil, com o SAMU, com tudo isso que se possa imaginar. Então, o comandante do Corpo de Bombeiros de Ponta Grossa está no grupo. Eu Uhum. sempre falo assim, se precisar de algum contato, né, a gente está ali disponível para ajudar, para contribuir, a equipe. Às vezes, no desespero de uma vistoria, de um TAC, estamos ali para contribuir, para conversar. Muito aprendizado. A corporação também apresenta como é que é a estrutura de resposta. A gente compartilha algo bem interessante, que é a questão do tempo. Por exemplo, agora vai ter o Ninho. A gente vai compartilhar, a gente recebe da Cimepar lá uma previsão de chuva. A gente compartilha. Olha, fiquem atentos. Vai vir um vendaval. Então, a gente tem várias informações importantes para a gestão de risco da empresa. Isso tudo contribui. Às vezes, de repente, tem um artigo interessante, tem uma dica importante, uma nova norma que vai entrar em vigor do Corpo de Bombeiros. Tudo isso são informações pertinentes ao dia a dia deles. Então, a empresa ganha muito. Só tem a ganhar. Só tem a ganhar, não tem Ainda porquê. mais quando fala de segurança, né? Exato. A prioridade não é ativa, é as pessoas. Então, Com certeza, é maravilhoso, porque as empresas têm experiências muito interessantes que o Corpo de Bombeiros não tem. Quem faz gestão de segurança dentro da empresa são os técnicos de segurança e engenheiros de segurança. O Corpo de Bombeiros perfeito. está no outro momento, né? E em conjunto com eles, nós temos, vou dar um exemplo de uma empresa que nós fizemos uma análise de risco. A gente faz uma análise de risco. Perfeito. Praticamente eu sempre participo da reunião e avalio lá, como é que eles fazem o plano de emergência.
E as empresas cometem um erro muito básico às vezes. Exemplo, o ponto de encontro, que a gente nota nas grandes empresas, o ponto de encontro dos colaboradores, numa eventual emergência, ela tem que ser muito isolado, tem que ter cuidado com o vento, qual o próximo, qual depósito que é mais perto, como que o caminhão vai chegar até lá, como que a ambulância chega lá, porque ponto de encontro pode ter uma vítima que sai no pânico e desmaia no ponto de encontro, Perfeito. né? Aguentou sair de Sim, lá, mas está intoxicado. sim. E como que nossa ambulância vai ter acesso? Esse ponto de encontro, nossa ambulância tem acesso? Ou a nossa equipe vai ter que chegar equipada para chegar até a vítima? Onde que fica o teu, digamos assim, o posto de comando da empresa? Nós chamamos posto de comando, onde as nossas guarnições vão chegar na empresa e vão conversar com quem está lá. A empresa é gigante, um barracão enorme. Pode ser pequeno mesmo, mas você tem vários ambientes da empresa. Onde é que é a motobomba? Onde que está o produto químico armazenado efetivamente? Onde é que está o espaço confinado? Até o bombeiro chegar lá, se identificar. Isso tudo está dentro do plano de emergência. Então, a gente avalia como que é o plano de resposta da empresa. O portão. Qual o portão de entrada com as viaturas do Corpo de Bombeiros? Geralmente tem um estacionamento de caminhões em frente. Aí, por onde o caminhão bombeiro vai entrar? Verdade. Simples. São coisas básicas, mas importantes. Que muitas empresas não levam em consideração. Às vezes não leva em consideração. É que tem uma cultura de prevenção, né? Porque é o seguinte, nunca aconteceu na minha empresa acidente. E não vai E acontecer. não vai acontecer. Isso faz parte da nossa cultura de prevenção. E aí, indo nessa linha, na sua visão, como tenente coronel hoje, mais de 30 anos de experiência, onde que as empresas estão errando, olhando tanto segurança e principalmente a combate à emergência? Onde que elas estão errando? Pode citar 3 pontos, não precisa 3 pontos. trazer a lista Não, grande, tranquilo. que deve ter uma lista gigante, mas 3 pontos aí que elas estão, que se olhar para esses 3 pontos, vai ter um grande ganho. Então, eu vou trazer 3 pontos interessantes que, ao longo desse tempo com o PAN, né, porque a empresa apresenta, né, na primeira reunião dela, a empresa anfitriã apresenta como que ela faz a gestão de risco dela. Inclusive, apresenta um mapa, um layout, onde estão os produtos perigosos, substâncias químicas, espaço confinado, onde é o ponto de encontro, onde está a questão de equipamentos dos brigadistas. Esse é um item interessante. Muitas empresas colocam aquele container ou um espaço físico onde estão os equipamentos dos brigadistas, porque o brigadista não fica equipado como corpo de bombeiros, está lá na atividade no setor dele, há um princípio de incêndio, ele deve ter lá um protocolo adotado naquela área dele, tem que avisar o supervisor, se ele faz o primeiro combate, e acionado o alarme pontual lá daquela área da empresa, digamos assim. Quando acionou o alarme, outros brigadistas vêm dar o apoio. Concorda? Perfeito. Provavelmente eles já vinham orientados para estar equipados. O equipamento que a empresa, caso tenha, digamos assim, disponível, né? Capacete, bota. Esse local fica em zona quente. Então, onde deve ficar esse local dos equipamentos? Fica próximo à zona quente. O que é zona quente? Barracões com armazenamento líquido inflamáveis. Barracões de grande quantidade de material. Então, tem que ser um local onde a equipe vai ter acesso e não vai se contaminar, não vai ter risco de estar na área de explosão. Tem que, digamos, estudar bem esse layout da empresa. Esse local onde ficam essas roupas, equipamentos, não pode estar na zona quente. Roupas de nível A. A empresa tem amônia armazenado. Tem que ter nível A. Provavelmente vai ter, porque é uma exigência. Os brigadistas têm que ter um treinamento no mínimo 5 horas com a roupa. Tem que dominar isso. Porque eles são o primeiro a entrar na zona quente. Perfeito. Equipados com EPR. Então, é um brigadista especializado nesse atendimento, tem que ter treinamento constante, mas ela fica próximo a onde está a amônia. Então, o tempo-resposta vai ser efetivo, vai ter vazamento de amônia, o vento vai mudar. Como é que eu vou ter acesso à roupa? Esse é um item importante. Segundo item, já falei, ponto de encontro. Cuidado, ponto de encontro. Perfeito. A ambulância tem acesso? O Corpo de Bombeiros tem acesso ao ponto de encontro? Onde está o posto de comando? Posto de comando é onde estão todos os órgãos, digamos, de segurança que chegam para atender a ocorrência. Nós levamos o posto de comando para uma ocorrência, uma viatura específica para isso. É uma van que tem toda a estrutura para a gente fazer o posto de comando, onde vai tomar as decisões. A gente vai pegar lá o plano de emergência e a planta de risco da empresa e vamos estudar ela. Vamos avaliar, o incêndio está lá naquele barracão. O que tem armazenado aqui? Qual que é o combate mais efetivo?
resfriamento, combate direto, vale a pena manter a guarnição combatendo incêndio no interior daquele barracão. Eu tenho vários brigadistas. Tem 5, 6... Quantos brigadistas estão naquele barracão? Não sei. Deixo 10 brigadistas comandando lá. Quantos bombeiros estão dentro daquele barracão? Isso é importante. É melhor evacuar e não deixar ninguém embaixo do barracão combatendo, porque pode desabar a qualquer momento. Então, esse tempo-resposta, ele melhora se nós tivermos um planejamento na resposta, com tranquilidade. Está caindo o mundo, né? A gente vai no incêndio, eu fui em grandes incêndios e o mundo está caindo, está pegando fogo, a gente congela literalmente, senta e planeja. Espera aí, vamos controlar esse incêndio de que forma? Sim. Vamos jogar liquidificador de espuma? Vamos jogar só água, no caso do combate? Jato inclinado? Tem esguicho de solo? Então, tudo isso é num posto de comando. A portaria é um bom lugar. A Isso que eu ia portaria é um perguntar. bom lugar. Não adianta colocar lá no meio da empresa uma sala de gestão de risco, ou gestão de resposta. Dê um nome. Tem empresa dá nome para essa sala. Né? Você deve ter conhecimento disso, sabe? Tem empresa que adota. A sala de Sim. gestão. Isso Lá no aí. meio da zona quente. É isso aí. E daí? Como é que vai se reunir lá se está pegando fogo? Né? Isso é importante. A empresa tem que ter um local afastado. Geralmente a portaria onde há a triagem do guarda. E ele tem que ter lá um mapa da empresa. Um layout completo, o corpo bombeiro chega e detecta, vai falar o ponto A, o ponto B, o ponto C, aqui está o barracão X, aqui estão armazenados produtos perigosos. E o terceiro ponto, que é muito comum, aí é a minha área de produtos químicos, armazenamento de recipientes, os IBCs. Pega as grandes empresas, qualquer recipiente que seja. Mas vamos pegar os IBCs, que é muito comum, Sim. aqueles, seja ele de 3.000 litros, 2.000 litros, né? E esses IBCs armazenados, existe uma identificação padrão, muito pequena no IBC, se é uma substância química ou produto perigoso. Primeiro, IBCs de substâncias químicas é um tipo de risco. Ok. É um risco. Produtos perigosos é outro. Para quem não sabe, a diferença entre substância química e produtos perigosos é simples. Os dois são substâncias químicas. Só que o produto perigoso, ele é classificado devido ao seu risco ser ainda maior. Tem 9 classes. Se ele é classificado como produto perigoso, ele tem outro potencial de risco, meio ambiente, segurança pública e as pessoas. Uma substância química, ele pode ter um risco só para o meio ambiente. Exemplo, vamos pegar lá a substância não fenólica, ou um óleo vegetal. Ok. Óleo vegetal é uma substância química. Uhum. E você tem vários recipientes com óleo vegetal. E gasolina, o álcool, o metanol, é um produto perigoso, é uma substância química classificada como produto perigoso. Tem identificação, tem uma gestão de risco diferente. E os recipientes ficam todos juntos. E vazios e cheios. Entendi. O que é pior. Você não sabe quem está vazio e quem está cheio. É um cenário complicado. E olhando para isso que você trouxe, nas suas visitas, auditorias nas empresas, existem muitas empresas que fazem essa mistura, deixa tudo num lugar só, esses IBCs? Grandes empresas. Olha, grandes empresas, multinacionais. Mas é inclusive. falta de conhecimento? Eu acredito que é cultura de prevenção. Porque são muitos cuidados, muitas normas que as empresas seguem em termos de armazenamento. Eu percebo que produtos perigosos dentro das empresas ainda, digamos, é um desafio que precisa melhorar muito, até na formação, talvez, do próprio profissional de segurança, técnico de segurança. É um tema que tem que ser conversado mais sobre isso. A gestão de armazenamento de produtos perigosos, aqueles mais evidentes, tem tanques, por exemplo. Tanques estão identificados só de um lado. Né? Verdade. Ninguém consegue visualizar ele só de um ângulo. Você tem um diamante de rúmio, que é uma identificação da NFPA, que não é exigido no Brasil, inclusive. Algumas empresas adotam o diamante de rúmio. A identificação de qualquer tanque é importante. Então, você chega numa empresa, você vê 4 tanques. Eu já fui numa empresa que fala, temos 3 tanques. Daí eu não vi nenhuma identificação. Nenhum painel de segurança, nem um diamante de rúmio. Muito menos da cor. Nada. Eram tanques opacos, outros brancos. E ele falou, não, tranquilo, aqui é tudo substância química, não tem risco nenhum. Falei assim, 2 horas da manhã, tá pegando fogo em volta desses tanques. Nós, o Corpo de Bombeiros e brigadistas, vamos resfriar esse tanque, vamos gastar energia. Porque eu não sei o que é. A nossa equipe não sabe o que é aquele tanque. É uma substância química que não é tóxica, não é corrosiva, mas não está identificada. Tem que identificar. Substância não classificada, tem que identificar.
A tua equipe pode até ter conhecimento. O cara que está de plantão sabe. Ele sabe. 2 horas da manhã não vai estar lá. Não. Ou até de dia mesmo, dependendo E do às plantão. vezes, quando sabe, entra em pânico Entra e em acaba pânico. não ajudando. Acaba não ajudando. Então, a identificação de recipientes estacionários, imóveis, é muito importante. Isso é um risco básico que acontece com as empresas. Eles não identificam os seus recipientes. E armazenamento de IBCs é muito comum você chegar numa empresa e ver vários IBCs armazenados. E você tem lá no meio deles alguns cheios. E os produtos e os IBCs que têm substâncias químicas, produtos perigosos, eles continuam contaminados. Sim. Então, tem que ter esse detalhe. Tem lá, pega uma garrafa de álcool vazia, é mais perigoso que cheio. Tá lá, fica lá o vapor, fica o resíduo dentro do recipiente, fica o vaporzinho ainda. Então, o princípio de incêndio, mas não vai pegar fogo no IBC, mas o barracão está do lado. Se pegar fogo no barracão, até você fazer retirada de material, vai colocar brigadista para retirar aqueles IBCs. Vai colocar empilhadeira em risco, manobras totalmente no desespero. E mais Precisar pessoas, né? mais pessoas. Então, Não faz identificação. sentido. Não faz sentido. Interessante. Essa é mais uma que eu aprendi. Voltando pro PAN. E tudo isso Sim. está dentro do PAN, mas voltando pro PAN. Hoje, em Ponta Grossa, no grupo do PAN, existem simulados e treinamentos para essas empresas, treiná-los, ir lá na corporação do Corpo de Bombeiro, ou ir a algum lugar fazer específicos treinamentos para deixar os brigadistas ou as pessoas que estão responsáveis de cada empresa a combater um tipo de emergência? Já Existem fizemos simulados? simulados, anos anteriores. Eu assumi o comando novamente ano passado, em abril. Participei de algumas reuniões no ano passado. Não foi feito nenhum simulado efetivo ao longo do ano passado, mas esse ano estamos, digamos, planejando o simulado. Tivemos competição, inclusive, entre os brigadistas do PAN. Foi bem interessante. Foi no final de 2023, se não me engano. Os brigadistas fizeram competição Olimpíada no final do ano, reunião bem interessante, bem bacana. Mas há possibilidade, sim. Inclusive, quando a gente faz agora o mês de julho, adiantando, é novidade, acabamos de decidir isso ontem, nós fechamos aí com os órgãos de segurança, nós vamos fazer um simulado na rodovia, com vazamento de produto químico. Um simulado padrão, vai envolver PRF, helicóptero do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Estadual. Será um evento, 2 dias de eventos, estamos promovendo isso, começamos as reuniões ontem, no final de julho, um simulado, e vamos convidar também o pessoal do PAN para participar. Vamos avisar as empresas, olha, se quiserem liberar seus 2 colaboradores para participar do simulado, ou assistir o simulado, integrar, algumas empresas podem inclusive ceder lá o caminhão de transporte para participar do simulado, vamos fazer uma reunião sobre isso, para demonstrar que existe uma integração de resposta. É importante. Nesse simulado, inclusive, a gente está com a intenção de reunir todos os órgãos para ter o mesmo grupo, que é comum dar um vazamento de um produto químico, tem que ter a Sanepar no local, tem que ter o IAT, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. E como que a gente gerencia essa resposta? O Corpo de Bombeiros tem uma ferramenta de gestão, que é o Sistema de Comando de Incidente. Perfeito. É uma gestão de resposta planejada. Uhum. Na hora do caos, ali, você usa essa ferramenta. Um dos princípios básicos, são 9 princípios que a gente adota para o atendimento. Um deles é padronização, posto de comando. A gente reúne todos os órgãos e quem comanda a ocorrência, comanda a operação, o Corpo de Bombeiros. E pode ser usado pela polícia num rebelião na cadeia, por exemplo. O Corpo de Bombeiros é um órgão que vai estar participando, a polícia vai coordenar as ações, porque é missão deles, a tarefa deles. O bombeiro entra com ambulância, com um caminhão de combate a incêndio, eventualmente com o princípio de incêndio. Então, o gestor daquela resposta é o Corpo de Bombeiros. E, obviamente, o Corpo de Bombeiros não vai atender sozinho essa ocorrência. A gente vai ter do nosso lado ali os órgãos que vão nos dar apoio. Assim como o responsável da empresa diretamente ligado. O técnico de segurança, o engenheiro que conhece a planta, o engenheiro químico que vai ver se o produto está vazando realmente, sabe tudo sobre o produto, vem lá com o FDS, que agora mudou o nome, né? Mas FISP, FDS do produto. Tudo isso faz parte da resposta. Então, a gente vai ensaiar isso nesse simulado. Vamos colocar isso em prática também, que é muito importante. Interessante. Vai ser próximo mês. Mas final do mês agora, entre 20 e 24 de julho, provavelmente, teremos a reunião essa semana aí com os órgãos. Fizemos a primeira reunião, inclusive a concessionária vai participar, né? Porque a Motiva é responsável, né? Eles têm o Rafael, participa direto disso, que é o gestor da empresa terceirizada, da concessionária. Por que a gente está querendo fazer esse treinamento? Porque nós temos cada 10 caminhões que transportam, que estão na rodovia, 5 deles podem levar produto perigoso. É considerável. Estatística. A grande quantidade é líquido inflamável ou gás. E tem corrosivos.
E, obviamente, que a cidade tem muitos acidentes, tem bastante acidente ali na região Sousa Naves, engavetamento. Felizmente, nenhum produto perigoso está envolvido. Mas na hora que der um vazamento com qualquer substância química, você tem um cenário bem diferente. É bem complexo o atendimento. Ainda mais em Ponta Grossa, que é Sim, cheio de rios, né? cheio de rios, exatamente. Então, pode cair numa fluente, pode cair numa bacia, enfim, isso pode afetar a cidade toda, inclusive. 2 pontos, né? Cheio de rio e é o polo industrial. Então, Industrial. vem caminhão do Passa de Brasil tudo. inteiro. Passa de tudo aqui em Ponta Grossa. Interessante. Vamos fazer um simulado visando justamente isso. Agora, o mês passado, nós pegamos um acidente com vítima presa, ali próximo a Santa Paula. Uhum. Infelizmente, o condutor do caminhão se perdeu logo após o viaduto de Santa Paula, sentido Curitiba, e ele saiu de pista e bateu numa árvore. Estava preso nos ferragens, vítima fratura de fêmur, os 2 fêmur fraturou, estava enclausurado no veículo. A nossa equipe foi até o local, juntamente com o concessionário, com o SAMU, e estava carregado com oxigênio líquido. Então, houve, digamos assim, um cuidado maior da guarnição. Felizmente, não houve vazamento do produto. Talvez, assim, falando do oxigênio líquido, é tranquilo. Você respira, não é um produto tóxico, mas ele é resfriado em baixas temperaturas, é um Isso. gás criogênico. É. Se vazar a nuvem, ela é muito perigosa para as vias aéreas, pode causar queimaduras. Um cenário que me preocupou bastante, eu estive no local também, inclusive, foi acionado, e caso tivesse vazamento do produto, eu tenho uma vítima presa na zona quente, o atendimento é totalmente diferente do outro cenário. Exige Isso, a equipe tá lá equipamentos, também, né? a equipe está lá. Então é importante. Isso pode acontecer dentro da empresa, um vazamento com amônia, com cloro, com monóxido de Soda. carbono, com soda. Então a empresa tem um produto químico, vazou uma certa quantidade, não é grande quantidade, o produto é perigoso. Se você tiver lá um ácido sulfúrico nessa caneca e, obviamente, tiver um acidente na tua mão, vai causar uma lesão muito grave. Não é a quantidade do produto, é o potencial de risco que ele tem, somado à quantidade. Sim, sim. Interessante. Então, essa é a nossa ideia de fazer esse simulado. E que bom que tem esses simulados, né? E qual é o canal que eu faço para incluir o meu TST, o engenheiro de segurança, no PAN aqui em Ponta Grossa? É diretamente no site do Corpo de Bombeiro? Vai até o batalhão? Existe algum número para ligar? Qual esse canal para fazer parte dentro do PAN do Corpo de Bombeiros? Olha, caso queira ligar o 93, não há problema nenhum. Nós temos no 93 um contato que é um WhatsApp de emergência. Nós vamos repassar esse número para a empresa interessada. Vamos agendar a reunião conosco mesmo, né? E temos o presidente do PAN atualmente, é o Diego, um colaborador, uma empresa, né? O PAN não é do Corpo de Bombeiros. Quem coordena o PAN é o presidente do PAN atualmente, é o Diego, de Não uma sabia. empresa, não é o Corpo de Bombeiros, não é o responsável, nós somos integrantes. Quem coordena o PAN são as empresas. Tem um representante de cada empresa, presidente e vice-presidente, né? E a Então, secretária. Então, o PAN é o são das bombeiro, o Corpo empresas. de Bombeiro é um membro. É o membro. Nós contribuímos, Interessante. nós participamos. Até porque o plano de auxílio mútuo tem toda uma regulamentação para isso, né? Tem a empresa que vai aderir o plano, vai aderir uma ata, vai ter lá, digamos assim, algumas regras para poderem ser estabelecidas. Então, Entendi. não é um estatuto. Participar de todos os encontros, se faltar mais do que 3, automaticamente, sem motivo, digamos, justificável, porque a empresa, eu participo do PAN. Não vai em nenhuma reunião, então participa já. A gente dá uma chance, não quer participar, não quer pagar o preço caríssimo, que é uma vez por mês mandar um funcionário. E tem um detalhe interessante: o PAN, para quem não tem conhecimento, o nosso código de prevenção, os projetos de prevenção, a NPT de líquidos inflamáveis, caso a empresa tivesse grandes quantidades de tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis, tem uma tabelinha que a gente adota lá para calcular a distância entre tanques. Uma das tabelas contempla, se tiver PAN na cidade, minimiza as distâncias. Ou seja, é um critério também de segurança. É um ganho para um É um projeto. ganho com o projeto. Você pode diminuir ali. Inclusive, seguros também pode contribuir. Sim. Avaliação de A área seguradora. também do projeto, A ou da área, fábrica, ou da empresa que sim, for, diminui. é importante. Então, o PAN tem esse aspecto que as empresas também podem adotar, comprovando. Participamos do PAN, tem um plano de resposta, aderimos aqui, estamos sempre incluídos no grupo, é mais fácil a comunicação para uma emergência. Tem uma série de vantagens. Só tem vantagens, praticamente. Não Interessante. tem nada de custo-benefício para a empresa. Não, legal. Olhando para a corporação,
Hoje eu falo que qualquer coisa na nossa vida temos que ter uma gestão, né? Dependente de qual área for. Então muitas pessoas enxergam a corporação apenas um corpo de bombeiro. Mas para você, como que é ser um gestor corpo de bombeiros hoje? É um desafio constante. Por que é um desafio? Porque nós não visamos lucro. Perfeito? É o interessante. Nós damos segurança pública. Nós estamos estar preparados para qualquer situação, para qualquer pessoa, independente de qualquer situação de emergência, estamos estar preparados. É um aspecto considerável que o Corpo de Bombeiros atua. Então, é um desafio muito grande, tem que estar preparado em todas as áreas. Eu até costumei, hoje eu recebi uma autoridade política no quartel, comentei com ele que não houve, né, naquele plantão de ontem para hoje, nenhum princípio de incêndio, nenhum acidente grave. Mas tivemos um atendimento peculiar, simples, mas a nossa presença estava lá, que é o transporte de uma pessoa obesa. Estava precisando ser transportado do apartamento até o hospital com o SAMU, e a gente vai também apoiar. Então, é uma estratégia retirar uma pessoa do ambiente, com Sim. cordas, macas. Então, o Corpo de Bombeiros está preparado para tudo. Resgate animal em local de difícil acesso, mergulho. O Corpo de Bombeiros exige habilidade em várias áreas. E outra situação muito interessante é que o Corpo de Bombeiros, hoje no Paraná, felizmente, vai no Brasil todo, o bombeiro se apresenta na indústria em 2 momentos. Vamos falar em indústria. Como que um gestor, um CEO de uma empresa olha para o Corpo de Bombeiros dentro da cidade que ele está lá instalado? O bombeiro aparece na empresa em 2 momentos. Ou no princípio de incêndio, no acidente, ou na hora de apresentar o projeto. Concorda? Verdade. São 2 portas de entrada. O PAN é a terceira via. O PAN, a empresa conhece o Corpo de Bombeiros de outra forma. Estamos presentes, demonstrando as ferramentas que a gente adquire. Inclusive, a gente adquiriu uma plataforma no passado que é inédita no Paraná, a primeira plataforma de resgate em árvore, corte de árvores, até para fazer combate a incêndio, plataforma elevada, adaptada, que foi feito um estudo aí para a nossa equipe de praças e oficiais, e foi adquirido com um verbo do município, cujo qual o município repassa um certo valor para nós, do Corpo de Bombeiros, oriundo dos impostos que a empresa paga para o município. Então, é uma forma de se fazer transparência, mostrar que o município de Ponta Grossa investe em segurança indiretamente no Corpo de Bombeiros, para que as empresas tenham mais segurança. E a gente apresenta os equipamentos, materiais. Inclusive, agora, semana que vem, a gente está pensando em fazer uma instrução interessante. Como esse mês a empresa que ia nos receber surgiu um imprevisto, isso acontece, você sabe disso, né? Tem reuniões e uma série de coisas, auditorias. Então, a empresa marcou lá no cronograma dia 29. E aquelas últimas 2 semanas não foi possível. Outra empresa também não pode acolher, porque as empresas têm que se planejar. Tem um cronograma já aprovado neste ano, onde serão as 10 reuniões, de fevereiro a novembro. Porque janeiro, fevereiro e dezembro não existe, né? Uhum. Então, essa empresa não vai ser possível a gente estar presente. A gente vai trazer para o quartel lá do Distrito Industrial, onde tem o nosso quartel que está sendo reformado. Vamos fazer uma instrução de combate a incêndio ambiental, confecção de aceiros. Muito importante. Estamos chegando a época de incêndios ambientais, por mais que o El Niño está contemplando mais enchentes do que incêndios ambientais, mas haverá dias muito ensolarados que provavelmente teremos risco da parte de incêndios ambientais. Muitas empresas não adotam aceros adequados próximo à sua cerca. Um princípio de incêndio num mato fechado do lado pode atingir a empresa. Sim, a gente vai orientar as total. empresas como que deve fazer esse acero. É uma atividade importante, simples, uma orientação nossa do Corpo de Bombeiros. E aí isso vai tem ter um conhecimento. simulado, então. Nós vamos fazer uma parte prática com os brigadistas. Como fazer um acero. Como executar. Vou pegar a ferramenta lá e fazer o acero. Interessante. Uma atividade. É só benefício. Só benefício. Troca de experiência. A empresa ensina muito o Corpo de Bombeiros também. A gente tem outra situação importante. Eu já fui em incêndio, em vazamento com produto perigoso, e nós precisamos, né, na hora da ocorrência, havia necessidade de uma grande quantidade de LGE. Para quem não tem conhecimento, é o líquido gerador de espuma. Tipo um shampoo, um detergente, cujo qual é misturado lá na mangueira, fazemos lá digamos, uma forma de acoplamento na mangueira, e você retira, faz a sucção desse líquido e gera na ponta da mangueira aquela espuma para combater líquidos inflamáveis. Tive uma ocorrência em Ponta Grossa que precisamos de grande quantidade. Nós não temos um estoque de 10 mil litros de LGE, a gente tem o suficiente no primeiro combate. Se os combates se estender, a gente gasta muito rápido esse líquido.
E quando acontece emergência como essa, a gente coloca um grupo do PAN. Estamos com um princípio de incêndio, um vazamento de combustível, precisamos de grande quantidade de LGE. As empresas, na hora, já estão doando. Eles têm disponível no estoque. Sim. Já atendemos outras empresas com apoio dessas empresas do PAN. Então, se der um grande incêndio, eu preciso de IPRs, porque nós temos uma quantidade de IPRs nas viaturas suficiente para dar o primeiro combate. Vai perdurar? Eu preciso carregar esses meninos. A gente pode pedir no grupo, ó, precisamos de tantos IPRs. As empresas podem, não é obrigatório a empresa ter IPRs para o PAN, não tem que comprar equipamento nenhum. O que ela tem disponível. Isso tudo é tratado nas reuniões, quando ela assina a ata, quando tem todo o estatuto. As empresas podem contribuir para que outra empresa não seja E para ser atingida. membro do PAN, tem que ser técnico de segurança do trabalho ou engenheiro de segurança? Ou pode ser um gestor? Eu sou o dono da empresa, mas Certo. eu quero participar Pode, junto com o meu TST, mas eu quero participar pode para participar. entender e também estar dentro da segurança. Tranquilamente. Não há nenhum tipo de critério efetivo que tem que ser o técnico de segurança. As grandes empresas, as grandes indústrias, obviamente, vai mandar o pessoal do meio ambiente, né? Perfeito. É natural, pode até uma técnica do meio ambiente participar, uma enfermeira, não há problema nenhum. Quem deve participar do PAN, compete a empresa. No dia da reunião, inclui o nome, pode até inclusive mandar os brigadistas, contemplar os brigadistas líderes, é muito bacana, porque ele sendo brigadista, ele vai participar da reunião dessa, se sente valorizado, autoestima elevada. E vai Isso é ter muito troca, né? importante, troca de conhecimento, está lá presente com bombeiros, outros brigadistas, é muito bacana esse aspecto também, então não há problema nenhum. Interessante. Ainda mais o brigadista não é uma obrigação, né? Sim, Ele decidiu ser brigadista. e ele decidiu, e é um colaborador que para a empresa tem muito valor, porque ele Sim. gosta, se ele está ali, porque ele tem aquele, digamos, aquele carinho especial. É E quando a gente isso. vai participar de um treinamento na empresa anfitriã, é o momento da empresa brindar, digamos assim, todos os brigadistas participar daquela reunião. Não podemos mandar 10 brigadistas para uma reunião. Nós fizemos um simulado na Ambev espetacular, 2023, se não me engano. Simulado real. Ambev, acionamento do Corpo de Bombeiros, lá do, vimos o tempo-resposta, e nós assistimos um simulado lá no salão da Ambev, ao vivo e a cores, ninguém sabia que tinha um simulado, e ficamos assistindo ao vivo e a cores do simulado, os erros, acertos, foi muito interessante, uma experiência fantástica digamos, de simulado. E quando a gente percorre a empresa e avalia o risco, a gente contribui também. Eu sempre falo que eu participo de uma apresentação, a gente está ali para contribuir, não está para Sim. apontar defeitos, não vamos fazer vistoria de hidrantes, não é aquele momento, você tem outro momento de vistoria, né? Não vai entrar lá para reprovar, entendeu? Uma troca de experiência. Se a gente puder dar uma dica, a identificação, esses pontos que você perguntou para mim é muito comum. 90% das empresas, digamos, uma falha, talvez não dá tanta atenção, acredito que não é tão importante, mas é um aperfeiçoamento, baseado nos incêndios, nos acidentes que nós atendemos, na experiência que nós temos. E é uma troca, né? Muito importante Muito isso. importante. Ainda falando de gestão, mas agora liderança. Como que você faz para liderar uma equipe num ambiente extremo? Porque ser bombeiro, um dia após o outro, você não sabe o que vai acontecer no seu dia seguinte. Vou combater um incêndio, vou para um mega acidente, e isso é um ambiente muito agressivo psicologicamente. E para você, na sua posição, como que você faz para liderar os seus liderados, para deixar ele tranquilo, trabalhar o psicológico dele, para ter os melhores atendimentos? É um desafio muito grande, né? Não há como você dizer que não é um desafio. A corporação ela tem uma hierarquia e disciplina, por isso que é militar, obviamente, as missões e funções de cada um. Perfeito. Por exemplo, quem está de plantão nesse momento? Ponta Grossa, para compreender. Existe uma hierarquia. Hoje nós temos uma equipe com um oficial de área, que é um tenente, cujo qual fez uma formação 3 anos de academia, que é o nosso gestor de resposta, é o gerente de todas as equipes que estão hoje de plantão no Corpo de Bombeiros. Tem uma guarnição com 4 bombeiros no posto Nova Rússia, uma guarnição com 3 bombeiros no posto Uvaranas, e temos uma guarnição com 10 bombeiros no quartel central, ambulância e caminhão, e agora distrito industrial. E o COBOM, quando aciona, obviamente baseado na natureza da ocorrência, a guarnição vai dar a primeira resposta, e o sargento que está à frente, geralmente é o sargento que já fez alguns cursos, começou como soldado, armou linha, passou por vários incêndios, teve a experiência do sargento mais antigo, que obviamente conta muito essa experiência, essa
tranquilidade, né, na gestão da resposta, e é uma cadeia de conhecimentos, porque o gestor pontual, o gestor mais importante hoje, eu falo assim como comandante, hoje o bombeiro que mais valoriza é aquele que está armando linha e vai combater um incêndio. Ele Por quê? chega lá porque é o profissional que ele vai fazer uma missão, que a primeira missão dele, que é o primeiro combate, é o que mais vai exigir a capacidade de resposta rápida. Colocar um EPR, armar uma linha, avaliar o cenário, se colocar em risco, não saber efetivamente ter todas as informações ainda. Ele tem algumas informações baseadas no cenário repassado e quando ele constata e confirma. Então, esse é o profissional que tem que estar bem preparado. Tanto é que quando ele assume o serviço, essa guarnição, às 8 horas da manhã, logo após assumir o serviço, eles conferem todos os materiais que tem na viatura. E nós falamos aqui agora há pouco que o óbvio precisa ser dito. Isso, Né? O óbvio precisa ser isso. dito. Confere o óbvio. Lanterna, tem que conferir. Tem pilha? Liga o equipamento, liga o material, que gaveta que está lá, tal equipamento. É o profissional que ele está de plantão, ele tem que fazer. Mesma coisa, ambulância. Todos os equipamentos estão funcionando, na hora da emergência não dá para testar. Isso é uma prática, é uma doutrina. Nós chamamos de doutrina. Isso é uma doutrina de treinamento que nós recebemos da nossa corporação, que já tem mais de 113 anos, vem do conceito de resposta do bombeiro do Brasil todo, uma doutrina de atendimento. Então, esse teste de prontidão faz com que aquele profissional esteja capacitado para dar a primeira resposta. E o gestor que é acionado na sequência, quando ele vai para a ocorrência, ele já é o zoom dele é maior. É o zoom de segurança. Não vai combater, armar uma linha e ficar combatendo o incêndio. Vai baseado nas informações, com quem que vai conversar. Então, ele tem que ter uma visão maior. E Seria o essa terá líder. um líder que vai gerenciar o caos. E o gerenciamento de caos, a gente tem ferramentas para isso. Obviamente que a gente vai ter ferramentas de resposta que é diferente da gestão da exposição ocupacional que vocês fazem a gestão no dia a dia da empresa. A gestão Perfeito. de resposta, essa aguda, ela exige outro tipo de habilidade, outro tipo de conhecimento. Então, nós temos um protocolo de atendimento. Dependendo do cenário do incêndio, uma guarnição com 3 bombeiros não vai fazer o combate completo num barracão em chamas. O que é prioridade? Vamos olhar o zoom completo desse barracão. Há residências muito próximas, tem vítimas. O que tem lá dentro do barracão? É importante fazer o combate no interior do barracão? Temos que acionar, já temos que pensar num caminhão de apoio, hidrante público próximo. Então, às vezes, acontece, as pessoas estão desesperadas, vem um grande incêndio, a gente está avaliando o incêndio. Não adianta a gente querer dar uma resposta. Isso vale para múltiplas vítimas também. Sim, É um cenário complexo, pegar sim. várias vítimas, e vítimas conversando, andando. Você está andando, conversando, está bem. Vai para o lado lá, já pegou uma ocorrência, tem várias vítimas, a pessoa está conversando, sai da zona quente, senhor, por gentileza, área verde, a gente se separa, o senhor fique sentado aqui, vamos avaliar o senhor. As que estão inconscientes são prioridades. Mas aquelas que saíram da zona quente, lá no, digamos, uma colisão com ônibus, essas pessoas precisam ser também triadas. Chega mais, aí chega uma equipe. Primeira ambulância vai triar as mais graves. Chega a segunda ambulância, vai fazer a triagem daquelas que já foram, não foram atendidas, estão conversando. Elas podem mudar Sim. de situação. Então, isso tudo é um preparo. Cada um tem um papel na hora da resposta. Você trouxe um ponto importante nesse papo. Que você confia em todos, claro, mas você dá atenção principal da pessoa que é o armador de linha, que você Isso. comentou. Esse profissional, ele é recém-formado ou ainda existe profissionais nessa posição com anos de experiência na prática? Esse profissional, geralmente, nesse momento, estamos tendo uma escola de soldado, inclusive, no Corpo de Bombeiros de Ponta Grossa. Temos 25 alunos soldados, iniciaram a escola faz 2 meses, Em Ponta Grossa. em Ponta Grossa. Estão Que lá no interessante. Distrito Industrial. Estão fazendo o curso lá no quartel, para quem não conhece, o quartel do Distrito Industrial é ali na Max Rosman, é próximo à Voit. Lá nós temos uma sala de aula, temos a torre de treinamento. Eles estão passando por um treinamento. Com qualquer formação e fora, técnica de segurança, engenharia, uma carga horária grande, aulas o dia todo, teóricas e práticas. Depois de 4 meses vão ter uma habilidade, fazer um combate a incêndio, armar uma linha, usar um equipamento de proteção respiratória, abordagem de uma vítima. Eles vão começar a estagiar nossas viaturas, supervisionados pelos bombeiros mais antigos. Perfeito. É natural. Depois de formados, eles vão compor a guarnição, sempre com o bombeiro mais antigo. E aí a habilidade vai se aperfeiçoando. Cada incêndio vai adquirindo habilidade, vai se aperfeiçoando cada vez mais. Mas o protocolo já está pronto, já sabe como que deve se equipar,
Ele sempre obedece a ordem do sargento, que é o chefe da guarnição, que chega no cenário, vai avaliar, vai aprovar se ele entra no incêndio ou não, como que ele atende a vítima, e vai com o tempo adquirindo essa experiência. Então, é muito comum isso com o tempo. Eu também fui soldado, aprendi todos os passos, né? Lá no início, na primeira ocorrência, como que eu atendi a primeira ocorrência, o primeiro grande incêndio. Então, a gente vai aprendendo essa habilidade, vai desenvolvendo isso, obviamente que cada ocorrência, grandes ocorrências, a gente reúne as equipes, as prontidões que entram e saem de serviço e conversamos, fazemos, é que nem time de futebol, né? É um time. O que nós erramos, o que precisamos melhorar. Então, Sim. às vezes é importante avaliar a ocorrência, outras ocorrências de vulto que acontecem em outros estados, outros municípios, um princípio de incêndio no apartamento, como que foi o atendimento? O que faltou para o Corpo de Bombeiros melhorar aquele atendimento? A gente Lição faz o debate aprendida, né? também, opção aprendida, a gente É tem que isso aí. aprender com as ocorrências. Por que dessa minha pergunta? Que aí gera uma outra pergunta. Na sua época, 30 anos atrás, quando você era soldado, e hoje, com essa, vamos dizer, essa juventude que tá vindo e assumindo esses cargos, essas posições, existe uma diferença de comportamento do pessoal lá atrás, que formou junto com você e atuou junto com você, e hoje, com seus liderados, olhando o comportamento? Digo o comportamento. Antigamente era mais pragmático, vou analisar e depois vou atuar, ou hoje pode ser no impulso, vou atuar, eu sei o que eu tô fazendo e tá tudo certo. Existe essa diferença ou ainda continua a doutrina de seguir o procedimento, né, do Corpo de Bombeiro? É interessante a tua pergunta, agora com essa escola de soldado que nós iniciamos, dia 19 de maio. Foram 25 novos alunos que passaram um concurso, concorridíssimo, terceiro grau, inclusive. Nossa, Temos ali engenheiro civil, biólogo, agrônomo, professor de educação física, temos doutores, mestres, que optaram pelo concurso público para ter uma estabilidade. Então, é um novo público. Até a época que eu entrei, eu fui a primeira turma, na época, 96, com o segundo grau completo, que já foi um grande avanço. E agora é a primeira turma com o terceiro grau. É um público diferente, uma idade maior, entre 23 e 30 anos. Você pode entrar no corpo de bombeiro mínimo. 20 anos pode ser formado em uma faculdade com 20 anos. Então, 22 anos que seja. isso. 22 e 30 anos é a idade máxima. É óbvio que são gerações diferentes. A cada geração, a minha era de uma forma, a geração 10 anos atrás era de outra. Mas olhando o corpo de bombeiros, nós fizemos uma experiência interessante com esses novos alunos e bateu bem nisso que você falou. Nós colocamos no quartel, Rafael, a nossa equipe de plantão, atualmente de plantão. E foi o primeiro dia deles no quartel. Eles adentraram o portão do quartel porque eles vêm do mundo que eles foram formados para ser engenheiro, para ser professor e vão abraçar uma nova profissão somada àquilo que eles já foram formados. É uma nova realidade, é uma nova carreira, além de ser militar. Vai doar a vida, vai trabalhar em plantões diferentes. Nós colocamos ele na frente dos veteranos. Nós temos mais de 150 veteranos em Ponta Grossa, Nossa, num grupo assim de veteranos, assim, porque Ponta Grossa tem um bombeiro que tem 87 anos, vai fazer esse ano. Então, 87 anos tem um corpo de bombeiros de interessante. Ponta Grossa. E os veteranos sempre estão no quartel. E eu comentei com eles que a diferença entre eles e os veteranos, o legado que eles recebem dos veteranos é muito pesado. Porque a aprovação do Corpo de Bombeiros é muito grande perante a sociedade. E não é por causa que eu sou comandante, eu tenho um comandante hoje, está no comando. É porque aquele que está na ponta da linha, atendendo a vítima lá do SIAT, com nossas ambulâncias do SIAT, ou combatendo incêndio, faz o serviço bem feito. Uhum. É esse que está na ponta da linha. Se me falo que esse está na ponta da linha, nós trabalhamos para ele. Eu trabalho para dar o melhor conforto para ele, porque eu posso dar atendimento efetivo. Eu, como gestor, que sou, todo o meu empenho é para isso. Para que ele tenha as condições, bons equipamentos, tenha treinamento, esteja adequado, boa alimentação, bom alojamento. Tudo isso são variáveis importantes para dar uma resposta rápida. Os veteranos, a diferença entre a geração atual e os veteranos, equipamentos e viaturas. A diferença era absurda. Eu peguei ainda a época que o bombeiro não tinha nem capa e nem capacete para combater um incêndio, né? Peguei essa, digamos assim, essa transição, a aquisição de capas, botas e a tecnologia dos equipamentos de hoje é absurda, né? Lançamento vertical hoje tem cada equipamento, combate incêndio, tecnologia dos equipamentos mesmo, de forma geral. Então o Corpo de Bombeiros do Paraná evoluiu bastante. E como que o veterano atendia a ocorrência? Com muito empenho, colocando sua vida totalmente em risco. Sim, total. Total, sem equipamentos, às vezes uma ocorrência avaliável, ficava pensando só por Deus. E esses novos bombeiros, eles têm que ter essa fibra dos veteranos, mas eles não podem deixar de usar a técnica e o protocolo.
que foi evoluindo com o tempo. Sempre houve, mas evoluiu. Hoje nós temos especialidades no Corpo de Bombeiros. Os bombeiros fizeram curso nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá, incêndios ambientais, resgate veicular. No meu caso, produtos perigosos. Hoje nós temos, cientificamente falando, a gente está evoluindo no atendimento, nas técnicas. Isso é muito importante. Então, é um profissional cada vez mais especializado. E precisa. Drones, achamos um corpo agora em reserva com drones. Vejo o Corpo de Bombeiros está Vai ficando de precisar ponta. mais do profissional, do bombeiro, atuando e utilizando mais Mais equipamentos, equipamentos, para deixar ele mais seguro mais seguro. e mais confortável para atuar na situação. E usar um equipamento não muda nada. Você usar um equipamento, qualquer equipamento que esteja na mão de uma pessoa, obviamente sabe disso, ele só vai ter aquela habilidade se ele treinar. Isso. Treinar bastante. Fala assim, quanto mais você treina, mais habilidade você tem, É mais isso aí. segurança, por exemplo, para executar na hora de emergência. É isso aí. Então, treinamento difícil, combate fácil. Interessante. Boa frase. E olhando para a região, Ponta Grossa hoje se tornou um polo industrial, Sim, nível nacional. verdade. Na sua visão, a corporação está acompanhando, o Corpo de Bombeiro está acompanhando esse boom da indústria aqui na região? Estamos acompanhando. Eu posso, sim, falar tranquilamente. Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná e Ponta Grossa. Nos últimos anos, para quem não tem conhecimento, a nível de Estado, o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná desvinculou-se da polícia. Era um órgão ligado à Polícia Militar, né, foram anos. Hoje, dos 23 estados, somente São Paulo, o profissional formado na academia, seja praça oficial, ele vai servir na polícia e no bombeiro, É isso. São Paulo. Ele fica até capitão lá como bombeiro, daí ele sai promovido, pode ir para a polícia. É que é outra realidade. Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo são realidades diferentes. Mas do Paraná evoluiu bastante. Hoje o Corpo de Bombeiros do Paraná, desvinculado da polícia, conta com equipamentos tecnológicos de ponta de linha, drones, helicópteros, viaturas, todos os quartéis têm viaturas novas, prático Jaguaraíva, Castro, não tem quartéis, unidades, hein? Palmeira, ambulância, viaturas com frota muito renovada, muito nova, porque quanto mais nova a frota, menos manutenção, mais segurança de trabalho, equipamentos individuais, que é muito importante. Muitos treinamentos, muitos cursos específicos. Nós temos parte de mergulho, pessoas que estão fazendo curso fora para trazer tecnologias de busca aquática. Então, o Bombeiros do Paraná evoluiu bastante nos últimos anos, baseado na minha carreira. Eu vejo assim como o bombeiro evoluiu no aspecto de segurança, tecnologia. E a tecnologia hoje no Corpo de Bombeiros, ela é uma necessidade premente. O mundo todo está usando tecnologia, o Sim. conforto tecnologia. Talvez assim um grande passo futuramente é a questão da comunicação. O Corpo de Bombeiros vai passar para tecnologia comunicação digital, analógica ainda. É tecnologia embarcada, que a gente chama. Uhum. A gente já usa muitas informações, mas é o grande desafio do bombeiro aperfeiçoar isso, né? Buscar essa tecnologia embarcada, aperfeiçoar ainda mais. Temos grandes estados que estão avançando bastante, Santa Catarina, Espírito Santo. É uma área importante, o bombeiro pode evoluir bastante também, pode ajudar muito. Estamos lá com o Starlink, estamos adquirindo o Starlink por regional, é um dispositivo que usa para determinadas situações que não tem nenhum contato via celular, busca Sim. terrestre, busca aquática. O Corpo de Bombeiros usa cães, é uma ferramenta muito. Temos aqui no Campos Gerais, no Borba, uma equipe de cães, que já tivemos várias buscas com sucesso. Então, o Corpo de Bombeiros do Paraná hoje dá muito orgulho. Tem um helicóptero, nosso Arcanjo, helicóptero do Corpo de Bombeiros, em tempo de resposta muito rápido aqui para Ponta Grossa, que é aqui do lado, em Curitiba. Então, Ele fica se em Curitiba. precisar, combate incêndio ambiental, combate incêndio industrial, resgate em locais de difícil acesso, porque o helicóptero do SAMU não tem acesso. O SAMU desloca e faz um pouso, coloca a vítima, né, e faz o transporte. O helicóptero do Corpo de Bombeiros, não. Você pode fazer, retirar a vítima daquele cenário de risco, descendo um bombeiro treinado para isso. Isso é muito importante. Que interessante. Era o que eu ia perguntar também. Bom, estamos chegando ao final e uma última pergunta bem interessante, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para os empresários, donos de empresa, gestores, diretores, na visão da segurança, na prevenção, no cuidado com a pessoa e também com o seu ativo, qual seria essa recomendação, essa dica, esse conselho para esses gestores, né? Principalmente aqui da região?
Ó, tem um ditado que o Corpo de Bombeiros adota, que é a rotina nossa, que é a questão do o óbvio precisa ser dito. Faça o óbvio, não invente muito. Às vezes a empresa tem uma série de fluxogramas, cronogramas e tem uma série de planos de emergência. Como que está o óbvio numa empresa, num princípio de incêndio? Onde estão os equipamentos desses colaboradores? Qual a consciência que eles têm do combate? Em que momento que efetivamente eles vão permanecer no combate? Porque o brigadista, ele tem na adrenalina, ele tem na hora da resposta, o que o bombeiro também tem, o ímpeto de querer ajudar. Isso é do ser humano. Se der um acidente de trabalho, esse ímpeto de ajudar o próximo não é do corpo de bombeiros, não é nós do corpo de bombeiros, qualquer pessoa. É natural isso. Um acidente de trânsito, por exemplo. E a segurança no local, ela vem em primeiro lugar. Que nível de preparação está esse profissional que está naquele cenário? Quem é o primeiro local na empresa? É uma pergunta importante para a empresa. Qualquer cenário. Quem potencialmente é o primeiro no local? Aqui no acidente de trabalho, no via urbano, um acidente de trânsito, por exemplo, o primeiro local é a pessoa que está acionando o corpo de bombeiros. Esse é o primeiro local. Daí vem o bombeiro. O primeiro local não é o bombeiro. O primeiro local é o primeiro, é o que está atendendo. Faz uma manobra bem feita de Heimlich, um RSP, vou saber usar o extintor. Eu estou falando coisas óbvias. Não estou falando coisas complexas. Aí estamos falando de gestão de risco de IBCs, nós também fazer uma identificação padrão e o teu funcionário não ter conhecimento daquela simbologia. Então, às vezes, o óbvio precisa ser dito. A cultura de prevenção do colaborador dentro da empresa vem da família, vem da formação profissional. Mas os nossos profissionais, independente da área, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, engenheiro químico, ele não é treinado ainda adequadamente lá no banco escolar dele. Não é. Com a cultura de prevenção. Nós temos um programa da Brigada Escolar, como se comportar em caso de pânico, como as crianças se comportam, é bem interessante. As crianças aprendem rápido. Evacuamos alguns alunos do Colégio Regente Feijó em 8 minutos, todo o Colégio Regente Feijó, 3 anos atrás. Como que foi feita essa evacuação? Um treinamento simples. Nada demais, como se comportar para sair daquele ambiente de pânico. Então você vai pegar um colaborador com essa herança de formação. E ele não vai treinar por obrigação. Ele vai treinar porque tem uma política de segurança dentro da empresa, mas ele vai trazer do costume dele de não aprender a cultura de prevenção. E só para fechar, os jovens, que é um público que eu gosto mais, que eu tenho 2 adolescentes em casa, né, 16, 18 anos de idade, e eles fazem uma experiência interessante. Toda vez que eles vão numa balada, numa festa, eu brinco com os dois, se foram numa festa, numa balada, aniversário de 15 anos, nessa fase maravilhosa deles, eles vão num clube, qual é a orientação que eu passo para eles? Onde está a saída de emergência? Como que está? Eles vão lá e vestir. Pai, a saída de emergência está adequada. Pode falar que eu sou Caxias, um exagero, né? Uma pessoa muito... Mas quem me garante que não pode ser uma botkiss, infelizmente? Então, a cultura de prevenção nossa ainda é muito ruim. Você está num evento, está num auditório, você não sabe do que é saída de emergência. Você não se preocupa com isso, porque você acha que nunca vai acontecer. A gente precisa melhorar essa cultura de prevenção. E o colaborador não vai ter essa consciência, porque ele não veio com esse berço de conhecimento. Não. Ele vem, ele recebe aquilo na empresa como uma obrigação, como regras da empresa. Então ele reluta com isso, com essa informação. E é muito complicado. E muitos morrem porque está relutando. Porque está relutando. Obrigado, André. Muito obrigado, um papo muito enriquecedor. Trouxe muitas coisas, principalmente ao PAN. Tenho certeza que vai aparecer bastante pessoas, bastante indústria querendo participar, estar dentro do PAN aqui na região, aqui em Ponta Grossa. E até mesmo para outras cidades aí do país. Tenho certeza que esse papo aqui, falando de segurança, emergência, mas também aquele lado da gestão, trouxe muito insight importante. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. E para você, se fez sentido esse episódio, curte, comente, compartilhe, nos siga nas redes sociais. Obrigado, até a próxima.